Grandes amigos da Auto Criativo, mais uma vez, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui conosco, né? Hoje nós já estamos na nossa aula de número 10 do seu curso em videoaulas aí de AutoCAD 2015 em português, aqui através do projeto Auto Criativo. Sinta-se à vontade, né? Hoje nós vamos começar a lidar aqui com mais algumas ferramentas, né? Ou comandos de desenho. Nas aulas anteriores, né, nós vimos aqui, ó, na aula 8, esses comandos localizados aqui no painelzinho de desenhar. Na aula 9, nós concluímos essa outra parte. E na aula 10, hoje, nós vamos finalizar, ó, todos esses comandos localizados logo mais aqui abaixo. Ok? Então, você já sabe, né, para acompanhar aí o vídeo, né, para que você tenha um melhor empenho, o ideal é que você abra também esse arquivo já no seu computador. Ele está localizado aí dentro da pastinha tema da aula 10 e ele se chama comandos de desenho, né, AutoCAD português para a aula 10. Então, se você quiser, você pode ir pausando o vídeo e também já ir fazendo preferencialmente no seu AutoCAD, tá bom? Bom, pessoal, nós temos alguns comandos aqui nessa parte de baixo, alguns comandos interessantes, né? Aparentemente, alguns deles são meio assim, podemos dizer assim, mais usados do que outros. Mas na verdade, pessoal, cada comando desse aqui, ó, vocês vão observar aí futuramente no decorrer, né, da utilização do AutoCAD, que todos eles têm aí a sua grande importância dentro dos projetos. Tudo bem? Tem um comando aqui que a gente não vai passar para vocês, que é o Polylinha 3D, ok? E também o formato Helix aqui, quando ele é feito no eixo Z, também é utilizado em 3D, tá bom? Eu entro em maiores detalhes aqui já na sequência. O nosso primeiro comando, pessoal, de desenho aqui na videoaula de número 10 é esse comando aqui, ó, que é o comando Spline. Apesar do nome deles estar em inglês, né, o nome dele conhecido também em português chama-se realmente Spline. O que esse comando faz? Ele cria linhas suavizadas ou linhas onduladas, porque quando você aciona, por exemplo, um comando linha, a sua linha, né, você há de concordar comigo, ó, quando você aciona o comando linha, ela é uma linha reta, tudo bem? Quando você aciona o comando polilinha, também, e quando você utiliza arcos e assim por diante. Mas existem alguns momentos, ó, que você precisa disso daqui, ó, comando spline, ó, você clica num ponto, ó, você tem aqui, ó, essa linha tracejadinha é o histórico do caminho que você fez até o próximo ponto, ó. Você clica e aí você tem, ó, uma linha suavizada. Ela travou aqui, ó, nesse ponto. E aí você pode ir dando mais cliques, ó. Independente da quantidade de cliques que você der, ó, essa linha sempre estará travada, ó, nos pontos onde você foi clicando, ó. Tudo bem? Então, é um comando interessante, ó, para que você crie, né, formas mais irregulares ou mais suavizadas aí no seu projeto, ok? Vou apertar o ESC aqui, ó. Eu deixei um exemplo, né, para mostrar aqui, ó, que quando você utiliza o comando Spline, o atalho dele aqui, ó, é SPL, ok? Então vamos lá, vamos pelo atalho, ó, SPL. Quando você utiliza o Spline convencional, o que ele faz? Cada ponto, né, como você pode observar no exemplo anterior, ó, é o ponto de travamento da linha, ó. Tudo bem? Ó, você pode vir aqui, ó, e aí ela vai ficando travada. Eu deixei esse retângulo aqui apenas para que facilite aí, né, a visualização de vocês, ó. Tudo bem? Ó, então eu posso ir clicando dessa forma, ó. Agora, o interessante, pessoal, é que vocês, ao finalizar o comando, vocês posicionem, né, o final da spline que você deseja, ó, nesse posicionamento, por exemplo, e aí sim você aperta o Enter, ok? Ó. Tudo bem? Aí ele foi finalizado. O comando spline, pessoal, também, ó, ele tem essa opção aqui, ó. Você pode vir fazendo uma spline convencional, ó, tudo bem? E aí você tem aqui, ó, a opção fechar, igualmente lá no comando retângulo, tudo bem? Quando você vai fazer um retângulo com linhas. Você clica aqui, ó, em fechar, aí o AutoCAD, ó, faz uma volta, né? Ele fecha a spline que você estava desenvolvendo. Tudo bem? Logo mais aqui do lado, ó, nós temos uma priminha dela aqui chamada VC da Spline. É o mesmo comando, porém ele não fica preso nos pontos. Ele cria uma espécie de magnetismo. Ó, eu vou mostrar para vocês. Eu cliquei aqui, ó, é o início da Spline. Agora eu vou clicar nesse ponto de precisão. Porém, observe que ele não vai ficar mais preso, mas ele vai ficar, ó, com uma espécie de um magnetismo.
para onde eu puxar o mouse, ó, a linha estará fazendo uma curva puxando para esse ponto onde eu cliquei, ó. Tá vendo? Eu vou clicar nesse outro ponto, ó, e aí também, ó, criou um magnetismo para esse ponto aqui, ó, esquerdo, e esse ponto direito. Tudo bem? E assim por diante, ó. Ele vai, ao invés de ela ficar presa no ponto, tem uma referência, né? Ou tem também uma espécie de um magnetismo, ok? Você pode clicar aqui, ó, para finalizar o comando dessa forma e apertar o Enter, ó. O comando foi finalizado, tá bom? Agora aqui, pessoal, nós temos um comando extremamente importante, né, e também interessante, que são as nossas linhas de construção, conhecidas como linha infinita. Como você pode observar ali, ó, no flash que aparece quando você pausa o mouse, ele cria linhas de projeções. Essas linhas, pessoal, elas são essenciais quando você precisa construir, né, as vistas de uma peça ou as elevações de um projeto, um corte de um projeto e assim por diante. Porque a gente precisa dessas linhas para definir, né, obviamente, as outras posições que a peça será inserida. Eu deixei um pequeno exemplo aqui, pessoal, ó, de uma peça, de um sólido prismático. Aqui, ó, aqui é considerado a nossa vista frontal. E aqui, ó, é a vista superior dessa mesma peça aqui, ó. Tudo bem? E desse lado de cá, nós temos a vista lateral esquerda, ok? Nesse curso aqui, pessoal, eu não vou entrar em grandes detalhes referente a projeções. Como eu já comentei, tem alguns cursos específicos lá no site que são mais voltados aí para especificações de desenhos técnicos, né? Como desenhos ali de planta baixa utilizando o AutoCAD. Mas esse comando aqui, ó, vejam só o que ele vai fazer. Quando você seleciona o comando, aqui na barra de comandos aparecem algumas podemos dizer assim, opções ou subcomandos, mostrando, ó, você quer essa linha infinita na horizontal, você quer na vertical, em ângulo, você quer bissetriz ou deslocamento, ó. Eu vou colocar aqui no formato horizontal, tudo bem? Vejam só, o meu cursor está ali, ó, porém agora eu tenho uma linha infinita. Eu posso dar o máximo de zoom aqui, ó, afastando. Essa linha ela é infinita para qualquer lado, tanto para a esquerda quanto para a direita. Vou apertar aqui o ESC, ó, e vou digitar o atalho, ó, linha infinita. Tudo bem, ó? Agora eu vou colocar vertical. Agora eu tenho, ó, o mesmo comando, porém uma linha infinita aí no posicionamento vertical. Ok? Bom, esse comando, pessoal, é importante para isso. Ó. Vou pegar o exemplo aqui dessa peça, tudo bem? E vou fazer uma cópia. Ó. Clico em copiar, clico na peça e trago para cá, ó. Tudo bem? E aí eu quero fazer as linhas de projeção. Então vamos lá, ó. Aciono aí, ó, comando linha infinita. E agora eu preciso, ó, desenvolver aqui a vista superior. Então simplesmente eu venho aqui, ó, pego o posicionamento vertical e eu vou clicando, ó, nos pontos da peça, ó. Tudo bem, ó? Dessa forma, dessa forma. Com isso, ó, eu tenho uma linha aqui, ó, de projeção para fazer o trabalho na parte de baixo. Aí eu posso vir aqui, ó, com um comando linha, ok? Ó, eu tenho aqui, ó. Deixa eu ligar o F8, ó. Eu tenho uma linha aqui, tudo bem? Enter. Aí eu posso definir aqui, ó, a espessura da minha peça, ó, dessa forma aqui e aqui, tudo bem? Agora eu venho no comando aparar, Enter duas vezes, ó, e limpo os excessos. Tiro aqui essa parte, tudo bem? Ó, deixa eu limpar aqui também, onde pegou no texto. Aqui, ó, tudo bem? Essas sobras nas laterais, ok? E essa parte de cima aqui, ó, a gente pode selecionar tudo e deletar, ok? Deixa eu voltar aqui, pessoal, com comando D, né, perdão. Deixa eu limpar, porque senão eu vou perder essas linhas na vertical, ó. Aparar, Enter duas vezes, ó. Agora sim, eu limpo aqui com o comando aparar. E essa parte de cima eu deleto. Tudo bem, ó? Eu vou até movimentar esse desenho para cá, ó, com a janelinha azul. Comando M para mover e vou trazer ele um pouquinho mais para cima aqui, ó. Viram só? Com essa opção da linha infinita, ó, eu consegui fazer aqui, ó, a projeção da vista superior da peça. E aqui eu também consigo fazer, né, a vista lateral esquerda. Então vamos lá, ó, linha
infinita. Agora eu quero ela na horizontal, tudo bem, ó? Eu clico aqui na peça, ó, rapidamente, ó, eu tenho essa projeção aqui. Agora, se eu quiser fazer essa mesma medida aqui, ó, tudo bem? Eu preciso de uma linha infinita, tudo bem? Que vai me dar aqui o posicionamento das linhas ortogonais. Ó, só que agora eu quero num posicionamento de ângulo, tudo bem? Nesse posicionamento aqui, pessoal, eu estarei com um ângulo de 45 graus, mas eu posso colocar, por exemplo, 315, ó. Tudo bem? Eu tenho uma linha, ó, nesse posicionamento para cá. E aí eu pego, ó, bem na quina do objeto aqui, ó, e clico e crio uma linha em diagonal. Tudo bem? Agora, linha infinita novamente, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Tudo bem? Opa, coloquei o S, né? É linha infinita. Eu preciso dela novamente, ó, na horizontal. Para me marcar aqui, ó, o posicionamento da vista superior, eu clico aqui e clico aqui. Tudo bem? O que eu ganhei com isso? Ó, eu ganhei aqui exatamente a medida que eu vou ter da vista lateral esquerda. Então, vamos lá, ó, linha infinita. Agora sim, ó, vertical. Ó, essa foi a linha em diagonal que nós fizemos, tudo bem? E essas são as linhas de projeção da vista superior. Então, eu clico aqui, ó, nesse cruzamento e nesse cruzamento aqui, ó. Tudo bem? Agora, eu venho aqui, ó, comando aparar, tudo bem? Ó, Enter duas vezes, eu limpo, ó, as linhas de excesso aqui, ó, em volta da vista, né, da vista lateral esquerda aqui, ó. Tudo bem? Ó, deixo tudo limpinho. Essas linhas aqui, ó, foram tudo linhas de referência. Eu seleciono e deleto. Essa daqui também foi linha de referência, eu seleciono e deleto. Essa aqui está em diagonal, seleciono e deleto. Ó, viram só, eu construí aqui a vista frontal, a vista superior, ó, e a vista lateral esquerda, utilizando aí o comando linhas infinitas, né, que são as nossas linhas de construção. Quando você aciona esse comando, pessoal, linha infinita, você tem aqui a opção, ó, de ângulo, como você viu, né? Você pode definir um ângulo. Você tem a opção de bissetriz. A bissetriz, pessoal, é o encontro de duas linhas, né? Na verdade, a inserção de uma linha entre dois pontos exatos. Funciona da seguinte maneira, ó. Você tem uma linha, ok, ó, num posicionamento qualquer aqui, ó, daqui, e aqui você tem uma outra linha aqui também. E você quer fazer uma linha perfeitamente aqui, ó, no centro entre essa medida e entre essa medida. Então, através desse comando linha de construção, você pode utilizar também, ó, linha infinita, utilizando aqui, ó, o comando bissetriz, tudo bem? Agora, ela pede o ponto de vértice. O ponto de vértice, pessoal, é o encontro aqui, ó, o ponto de origem entre as duas semirretas, tudo bem? Você clica aqui, agora ele te pede o ponto inicial, ó, eu vou clicar aqui. Observem que a linha, conforme eu vou movimentando o mouse, ó, a linha infinita também vai se movimentando. Quando eu chegar exatamente nesse ponto superior, ó, essa minha linha infinita estará exatamente entre os dois pontos, perfeitamente, ó. Tudo bem? Eu clico, posso dar um ESC, ó. Essa linha do meio aqui, ó, é uma linha bissetriz. Tudo bem? Bom, vou deletar aqui, ó. Vamos para o nosso próximo exemplo. Ficou algumas linhas perdidas aqui, ó, não tem problema. A gente seleciona aqui em cima também, ó, e vamos deletar, tá bom? Vamos para o nosso próximo tema aqui, ó. Na verdade, esse próximo comando aqui, ó, é conhecido como o comando raio. O seu atalho é LSI. Ele vai fazer linhas de construção também infinitas, porém num posicionamento de raio. Onde for o seu clique é o ponto de origem e o raio ele é definido, ó. É esse comando aqui, ó, tudo bem? Você seleciona o comando, ó, vou pegar como exemplo aqui o centro do círculo, encontro aqui, ó, o centro, né, perdão, do círculo, ó, e aí eu tenho uma linha infinita também, pessoal, ó, só que agora num formato de raio. Esse comando aqui ele é interessante, né, justamente aí para você desenvolver raios. Você pode utilizar para fazer, por exemplo, uma vista superior de uma escada caracol. Você pode utilizar como base para desenvolver perspectivas com ponto de fuga. Ou seja, você tem uma infinidade de opções. E aí basta você ir clicando, ó, e aí as linhas saem num formato de raio, ok? Ó, vou utilizar o comando
Aparar, vou apertar o Enter uma vez apenas, vou selecionar o círculo, tudo bem? Aparar novamente, aperto o Enter, né? E agora, ó, eu limpo as linhas que estão apenas para o lado de fora do círculo, ó. Tudo bem, ó? Dessa forma, ó, faço o exemplo que está aí do lado esquerdo rapidamente. Bom, esse comando raio, pessoal, ele serve para isso daqui também. Você pode fazer, ó, várias figuras geométricas com um ponto de origem, ó, no vértice, né? Aqui no vértice, perdão, e definir também, ó, o posicionamento que você deseja para fazer aí, né, qualquer elemento. Ó. Eu clico aqui, ó, eu tenho um raio nesse posicionamento, clico aqui, eu tenho um raio. Ó. Em cima disso, eu posso desenvolver qualquer outro elemento, ó, fazendo uma linha, fechando aqui dessa forma. Ó. Comando aparar, Enter, tudo bem? Ó. Uma vez eu apertei o Enter, seleciono essa linha, Enter novamente, ó, eu limpo as demais arestas. Ó. Tudo bem? Aparar, Enter duas vezes. Deixa eu limpar essas pontinhas aqui, ó. Vocês viram só que eu fiz esse objeto, ó, diretamente com o nosso comando raio. Tudo bem? Depois, pessoal, nós temos um comando chamado ponto. É esse comando aqui, ó, multipontos. Você pode vir por aqui, ó, quando você seleciona o comando, você tem uma sequência múltipla de pontos. Basta você ir clicando, ó, e aí o AutoCAD vai inserindo pequenas figuras aqui que são consideradas como pontos. Vou apertar aqui o ESC, pessoal. Possivelmente, né, o seu AutoCAD não estará apresentando essas simbologias. Caso elas não estejam, pessoal, vocês vão vir aqui, ó, em utilitários, ok, no painel utilitários, e aí você tem aqui, ó, essa opção estilo de ponto. Você vai clicar, vai surgir uma janelinha, ó, e o que significa? Cada clique que você der, ó, você pode vir aqui e selecionar um estilo de simbologia. Você tem exatamente o ponto, você tem em branco, ó, e você tem algumas formas aqui que vai definir exatamente onde você clicou, ele é um ponto. Ok? Ó, vou trocar para essa simbologia aqui. Logo mais abaixo você tem uma opção para mudar o tamanho, né, da escala do ponto que será inserido. Nesse caso aqui não precisa mexer, pessoal. Eu apenas alterei aqui e clico em OK. Ó. Observem que todos os pontos na minha área gráfica, ó, foram modificados. Na verdade, o ponto exato, pessoal, ó, desse objeto é exatamente, ó, esse meio aqui, né, ou esse centro ou esse cruzamento entre as linhas, tá bom? É um comando importante para você definir, né, algumas posições para futuramente aí, quem sabe, inserir, ó, comandos linhas, né, para fazer aí qualquer parte no seu desenho, fazer linhas de nível, curvas de nível num projeto e assim por diante. Para você acionar o comando, basta você digitar ponto. Tudo bem? Ó, quando você aciona ponto, você tem o comando para inserir. Basta você clicar e depois ir apertando o Enter, ó, e aí você tem uma sequência também de pontos. Ó. Tudo bem? Bom, logo mais aqui do lado, pessoal, nós temos o comando dividir. Esse comando, pessoal, ele é interessante, ó. Eu deixei um exemplo aqui como se fosse uma vista superior de uma escada, né? Ou uma grade de portão, tudo bem? O que que ele faz? Ele pega uma linha, por exemplo, essa linha aqui, ó, e divide exatamente em partes iguais, inserindo a simbologia de ponto. Ok? Ó, ele está aqui localizado, ó, com essa letrazinha N no final, ó, aqui embaixo, ó, ele divide. Ó, por exemplo, eu seleciono o comando, eu seleciono uma linha que eu desejo, ó, tudo bem, essa linha. O AutoCAD te pergunta qual, né, a quantidade de segmentos, ou insira o número de segmentos. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o valor 6, ó, 6 e aperto o Enter. O que que o AutoCAD fez? Ele pegou exatamente essa linha, ó, e dividiu ela em 6 partes. Ó, uma parte aqui, 2, 3, 4, 5, 6. E aí depois eu posso vir aqui, por exemplo, ó, com um comando linha, com o F8 acionado, ó, e fazer aqui, ó, linhas utilizando o ponto, né, dividido aqui, ó, perfeitamente, ó, como referência. Tudo bem? Ó, então eu tenho certeza que essas linhas que eu estou fazendo, deixa eu só deletar aqui, pessoal, que essas linhas que eu estou fazendo, ó, estão sendo feitas perfeitamente numa divisão exata da linha de baixo. Tudo bem? Ó? Então, eu posso criar uma escada, eu posso fazer aí, como vocês viram, uma representação de um portão, ou seja, conforme aí a sua criatividade mandar, ok? Ó, vamos fazer a conferência, ó, dist, que é o comando para medir, ó, dessa extremidade aqui, ó, até aqui, nós temos ali 4, Enter, Enter para voltar para o dist, ó, daqui até aqui, ó, temos 4, e assim, né, sucessivamente aqui todos terão 4 também, ok?
Vamos agora para o nosso próximo exercício aqui, né, ou exemplo. Esse aqui é o comando medida. Esse comando medida, pessoal, ele é bem parecido com o comando dividir, porém, ele faz a divisão a partir de uma origem ou com uma inserção de uma medida. Ó, eu vou selecionar o comando, vou selecionar essa linha de baixo, ó, tudo bem? Dessa forma. Agora o AutoCAD pergunta ou te solicita, especifique o comprimento do segmento. Ou seja, ele não te pediu a quantidade de separação, mas sim o comprimento. Suponhamos que essa linha aqui tem uma medida, né? Eu não sei qual que é, mas eu vou dividi-la aí com espaços de, por exemplo, 50 centímetros. Então, digitamos, ó, 0,5, tudo bem? Vejam só, ficou tudo dividinho aqui, ó, ficou até sobreposto os pontos. Eu vou colocar uma medida maior. Deixa eu pegar a medida exata, pessoal, dessa linha. A gente faz uma divisão bacana, né? Ó, vamos lá, dist, tudo bem, ó. Essa linha tem 30 metros, ok? Ou 30 unidades. Então, vamos lá, dividir, ok? Seleciono a linha novamente, ó. Eu vou colocar aqui 5, tudo bem, ó? Aí ele fez a divisão exata, ó, dessas 30 unidades. Aqui, ó, comando dist. A partir aqui, ó, do ponto inicial, ó, daqui até aqui, ó, eu tenho ali 5, 10, 15, 20, 25, até chegar nos 30. Tudo bem? Ele não fez a divisão, né, aqui em partes, né, apesar das partes serem iguais, mas ele considerou a partir de uma origem e foi inserindo as divisões. Tudo bem? Eu deixei como exemplo aqui, ó, você pode criar, depois de inserir as divisões, você pode utilizar como linha de referência para fazer furos passantes e assim por diante, tá bom? Nós temos aqui, pessoal, o comando região. Esse comando, pessoal, ele é extremamente importante, né, para definir algumas definições ou criação mesmo de região. Esse comando, pessoal, ele funciona basicamente assim, ó. Por exemplo, você tem uma sequência de objetos ou formas geométricas, ó. Eu vou fazer aqui um círculo, vou fazer aqui um retângulo, ó, dentro do círculo, tudo bem, ó. Um comando polígono, né, ó, de 3 lados. Eu clico aqui num ponto qualquer, pode ser inscrito, abro aqui um triângulo, ó, tudo bem? Ou seja, o agrupamento dessas 3 formas aqui, eu posso definir um perímetro com um formato de região, ó. Comando aparar, enter 2 vezes, eu limpo toda essa parte aqui, ó, interna do meu desenho, ó. Tudo bem, ó? Ou seja, as 3 figuras aqui, ó, são separadas. Essa é um polígono, né, uma polilinha, no caso agora. Essa também e essa também. Mas eu quero transformar isso aqui numa região. Então, eu venho aqui, ó, no comando região. Tudo bem? Ó, seleciono aqui o comando, seleciono todos os elementos que farão parte da região e aperto o Enter. A partir de agora, ó, quando você seleciona o objeto, ó, ele se transformou num objeto único. Não é uma polilinha, na verdade, é uma região. Tá bom? É um comando utilizado bastante também, pessoal, para definir perfis para elementos aí em 3D também no AutoCAD. Bom, depois nós temos o comando nuvem. Esse comando nuvem, pessoal, ele serve aí, né? Ele cria essa espécie aqui de uns balãozinhos em nuvens para fazer um detalhamento de uma peça, né? Um detalhamento aí de uma parte do projeto, ó, como mostra aqui no exemplo, ó. Ele pegou o garfo ali da bicicleta, ó, e marcou, né? Fez uma pequena nuvem, mostrando ali um detalhe, né? Ou querendo chamar a atenção aí do leitor. Tudo bem? Quando você seleciona esse comando, basta você clicar uma vez na área gráfica, ó, e depois ir passando o mouse, ó. Aí você constrói a nuvem rapidamente. Tudo bem? Comando nuvem, você pode definir aqui, ó, o comprimento desses arcos. Você pode mudar aqui, né, pegando apenas um objeto, ó. Eu clico aqui, objeto, seleciono uma forma que já está construída, ó. Tudo bem? Ó, clico, ó. Ele já fez toda essa parte aqui, ó, do retângulo. Eu vou apertar D aqui, ó, Enter, para que vocês entendam novamente, ó. Eu seleciono, venho aqui, ó, objeto e seleciono o objeto. Tudo bem? Essa perguntinha que apareceu aqui, pessoal, significa que se eu quero o formato do arco aqui, ó, da nuvem para o lado de fora, tudo bem? Ou invertida. Se eu colocar sim, ela vai ficar invertida. Se eu colocar não, ó, ela fica no formato conforme eu fiz aqui embaixo. Tudo bem? Então, você pode selecionar objetos, né? Mudar o comprimento do arco, objeto e estilo.
Esse estilo aqui, pessoal, é um estilo sketch, né? Que é como fosse uma caneta feita de caligrafia, né? Feita à mão, ó. Vejam só a diferença, ó. Tá vendo, ó? Tudo bem? Então, um comandinho interessante para você definir aí um detalhamento, né? Fazer aí uma referência interessante no seu projeto, tá bom? Comando cobertura, pessoal. Esse comando aqui, ó, comando cobertura, ele é interessante porque existem algumas... vai acontecer alguns momentos aí no seu AutoCAD que você vai precisar ocultar algumas partes do seu projeto, tanto aqui no modelo, né, na parte modelo, bem como também na hora da impressão. Ó, eu deixei um exemplo aqui, ó, um triângulo, né, e um quadrado, e eu posso pegar apenas esse encontro aqui, ó, das peças e fazer uma espécie de uma cobertura, ocultando. Essa cobertura ela pode ser aqui feita com uma moldura, né, da mesma cor do objeto, ou pode ser totalmente transparente. Ó, vejam só. Seleciono, né, perdão, o comando cobertura, e aí eu vou clicando nos pontos que eu quero. Ó. Eu clico aqui, ó, tem uma linha aqui, tá vendo? Ó, eu venho e vou fazendo o contorno. Ó. Apareceu esse triângulo, pessoal, na verdade é como se eu estivesse arrastando uma malha envolvendo essa parte aqui, ó. Tudo bem? Ó, e trago para cá e aqui. Tudo bem? Quando eu finalizo, ó, aperto o Enter. Opa, deixa eu ajustar direitinho o mouse aqui, ó. Deixa eu só encostar, pessoal. Aqui, ó, Enter. Vejam só o que aconteceu. Aqui, ó, bem nesse encontro entre os dois objetos, ó, eu tenho ali uma cobertura. Tudo bem? Eu posso também fazer o seguinte, ó, comando D de desfazer. Tudo bem? Ó, voltou aqui o triângulo, né, e voltou o quadrado. Eu venho aqui, ó, comando cobertura. E aí eu tenho aqui, ó, molduras. Tudo bem? Eu posso ativar ou desativar. Ó, eu vou desativar. Tudo bem? Dessa forma. Agora, preciso voltar com o comando, né? Agora, vamos lá, ó. Eu clico aqui, ok, ó. Aqui e aqui. Finalizei o comando, pauso o mouse assim, ó, aperto o Enter, ó. Ele inseriu aqui, ó, uma cobertura, porém sem moldura. Eu posso selecionar esse objeto, ó. Comando M para mover. Opa, deixa eu só selecionar direitinho, porque o Select Cycling pulou aqui, ó. Tá vendo? Ó, cobertura, M, tudo bem, ó? E aí eu vou movimentar aqui para que vocês vejam melhor. Vou desligar o F8, ó. Isso que eu estou movimentando, pessoal, é a cobertura, ó. Tudo bem, ó? Eu clico. A cobertura está aqui, ó. Vocês não conseguem visualizar, ó, mas ela está aqui. Ela está por trás, escondida atrás do triângulo e atrás do quadrado. Tem um comando aqui, pessoal, ó, que eu posso selecionar, vir aqui, ó, comando de modificação, vir aqui, ó, nas opções de ordens, tudo bem, ó, e trazer para frente, ó, ok? Eu clico aqui, a cobertura agora, ó, vejam só, ela ocultou um pedaço do quadrado e ocultou um pedaço do triângulo, tudo bem, ó, ficou uma espécie de um vidro, né, e aí você consegue ocultar, realmente, como o nome próprio dele diz, né, fazer uma cobertura aí no seu desenho, ó, tudo bem? Esse exemplo aqui eu fiz sem, né, a opção ali de moldura, como vocês puderam ver na configuração. Tudo bem? Bom, agora nós temos o nosso comando Helix. Esse comando aqui, como eu comentei, né, ó, esse comando aqui, ele também serve para desenvolver objetos em 3D. Eu pulei aqui, pessoal, o comando Polilinha. Ele tem o mesmo conceito de utilização da polilinha convencional, porém, você estará trabalhando num ambiente em 3D. Tudo bem? Bom, o comando Helix, pessoal, ele funciona da seguinte maneira. Você vai acionar aí o atalho HEL, né, que é as iniciais do comando hélice, ó. E aí você vai precisar de inserir um ponto, né? Começar aqui exatamente onde você quer inserir o objeto. Ó. Você clica na área gráfica e aí vai aparecer uma espécie de um círculo. Na verdade, pessoal, esse círculo aqui, ó, é a espessura, né, ou o raio da base dessa mola aqui, ó. Tudo bem? Ó, essa parte aqui central. Tudo bem? Você pode pôr uma medida de raio, exatamente como você aprendeu lá na parte de círculo, ou apenas clicar. Ó. Eu vou clicar aqui, tudo bem? Agora, observe que o comando não foi finalizado, porque ele está te pedindo agora, ó, exatamente o raio, né, da parte superior ou parte externa aqui, ó, da mola. Tudo bem? Você pode pôr a mesma medida, ou pode pôr uma medida maior, ou uma medida menor. Tudo bem? Ó? Eu vou colocar um pouquinho para fora aqui e vou clicar. Agora observem, pessoal, que o comando não finalizou. Por que que ele não finalizou? Porque ele está te pedindo, ó, uma altura. Quando você utiliza esse objeto em objetos, né, em trabalhos, perdão,
3D, você consegue visualizar a altura desse objeto. No nosso caso aqui, como o nosso curso ele é em 2D, então essa mola aqui ela não terá altura. A gente vai colocar, ó, então o valor 0 e apertar o Enter. Tudo bem? Ó? Eu desenvolvi uma mola nesse posicionamento. Observem aqui, ó, que a mola começou nesse sentido aqui, ó, no sentido horário. Ó. Ela foi aqui, ó, de fora para dentro no sentido horário. Mas eu posso vir aqui também, ó, deixa eu deletar. Comando Helix, clico num ponto, crio, na verdade aqui, ó, a base, crio a outra parte externa. E aí eu posso inverter aqui, ó, o posicionamento, vindo aqui, ó, em girar. Tudo bem? Ó? Eu clico. Agora aparece duas opções, ó, CW e CCW. Coloco aqui, ó, CW, agora inverteu aqui, ó. O lado de fora, ó, começou no sentido anti-horário. Tudo bem? Aí eu quero aumentar a quantidade de voltas. Eu coloquei um raio para a base e coloquei um raio para a parte de cima, não é verdade? Para a parte externa. Mas observe aqui, ó, que tem apenas 3 ou 4 voltas. Eu posso alterar aqui, ó, a quantidade de voltas. Clico aqui, ó, coloco, por exemplo, 10 voltas, aperto o Enter. Ó. É a mesma mola, porém aumentou a quantidade de voltas. Tudo bem? Essa opção altura da volta, pessoal, também é uma opção para quando você está trabalhando em 3D e você vê a distância entre as molas em altura, em objetos 3D, tá bom? Girar, você inverte o sentido da mola. A altura, você muda a diferença entre a altura de uma mola e outra. Voltas, como você acabou de ver, você muda a quantidade de voltas. E extremidade do eixo, você faz isso daqui, ó. Você clica, você tem o mesmo objeto, porém, ó, visto na lateral, conforme o exemplo ali de baixo. Ó. Você pode vir para cá, para baixo, para cima. Ó. Você tem uma mola olhando ela exatamente, ó, de lado. Tudo bem? Então, esse comando Helix ele é um comando bastante interessante também aqui no AutoCAD. Para finalizar, pessoal, nós temos o nosso comando Anel. Você clica no comando, você já está com o comando acionado. De imediato, por padrão, aparece o valor ali, ó, 0.5. Ok? Vou apertar o Enter. E depois aparece o valor 1. Vou apertar o Enter. Tudo bem? Ó? E aí eu vou dando cliques na tela e ele vai fazendo pequenos anéisinhos. Aquele valor que apareceu, pessoal, 0.5 e o valor 1, a primeira medida, ó, é o diâmetro interno do anel. A segunda medida, que foi o valor 1, ó, é a medida externa de um quadrante a outro quadrante aqui do anel. Tudo bem? Então, se você quiser fazer anéis um pouquinho maiores, ó, você digita ali o atalho, né, conforme mostra aqui, ó, comando anel. Ok? Ó, aparece ali, ó. Eu vou colocar, por exemplo, o valor 3, Enter, e depois o valor 6, Enter. Ó. O anel já ficou maior, tá bom? É um comando importante também para, né, fazer essas figuras no formato aí de anéis ou simbologias também, né? Bastante simbologias que exigem esse formato de objeto, tá bom? Pessoal, em cima das explicações que vocês viram na aula de hoje, nós vamos desenvolver aqui, ó, a projeção dessa peça, ok? Ó, aqui é uma peça, um sólido, né, prismático, ó. Tudo bem? Nós estamos olhando aqui na vista frontal. Eu deixei um pequeno desenho aqui, ó, mostrando como que é o posicionamento dele na vista, ok? Olhando o perfil dele, para que a gente justamente consiga produzir aqui, ó, as demais vistas, a vista superior e a lateral esquerda. Tudo bem? Ó, eu vou trazer ele um pouquinho para cá, para facilitar aí o nosso, né, facilitar o nosso trabalho, ok? Bom, vocês viram, né, que para que a gente possa criar as linhas de construção, a gente vai utilizar as nossas linhas infinitas. Então, vamos lá. A gente vai fazer a vista superior aqui, tá bom, pessoal? Ó, linha infinita. Tudo bem, ó? Vamos colocar no posicionamento vertical, ó. E aí eu tenho aqui, ó, as linhas de projeção, ó. Eu clico aqui. Aqui é a extremidade da peça, porém eu tenho um furo passante aqui, ó. Então, eu venho no quadrante do furo, clico, no outro quadrante eu venho e clico. Ó, eu tenho aqui essa parte de baixo da peça. Tudo bem? Ó, aqui eu posso desenvolver, na verdade, a vista superior. Vou dar um ESC, comando linha, tudo bem? Ó, comando orto, acionado. E aí eu posso vir aqui, ó, e fazer a peça olhando ela de cima. Ó. Aqui eu tenho uma linha, tudo bem? Nesse posicionamento. Aí eu tenho aqui, ó, uma outra linha passando aqui, ó, que vai definir o tamanho total da peça, perfeito? E aí depois eu tenho, ó,
essa opção aqui, ó, dist, eu consigo pegar essa medida que é a espessura do ferro aqui, ó. Essa medida tem 4,34. Então, eu venho aqui, ó, deslocamento, 4,34. E aí, eu preciso fazer isso daqui, ó. Clicar daqui para cá, tudo bem? Ó, e clicar daqui para cá. Vocês já vão entender por quê. Comando aparar, enter uma vez, ó, seleciono todo o cruzamento entre as linhas, tudo bem? Enter novamente, ó, e seleciono todo o cruzamento entre as linhas também, novamente, ó. Dessa forma, ESC, ó, eu limpei todas as linhas que estão em volta. E aqui eu tenho a vista superior da peça, tudo bem? Ó, vejam só, a peça, pessoal, essa parte aqui, ó, da ponta onde está o furo, ela faz uma volta para cá e finaliza para cá, tudo bem? Então, ó, essa aqui é a parte superior onde está o furo, tudo bem? Eu posso pegar essa linha e trazer para cá, ó, tudo bem? E vai fazer a representação do furo aqui, ó, dessa forma, ok? Essa linha aqui, pessoal, ó, ela é uma aresta, então você vai vir aqui e selecionar a camada tracejada, tudo bem? Ou, no caso aí, aresta não visível. Essa aqui também, ó, é uma aresta não visível. Colocar aqui, ó, tracejada, tá bom? E essa aqui, ó, que é as duas representações do furo, eu tenho aqui a camada furo, deixa eu ver. Se eu tenho aqui, furo passante, ó, tá aqui, ó, tá bom? Dessa forma, ó, eu tenho aqui a peça olhando de frente, tudo bem, ó? E tenho aqui, ó, a peça vista no posicionamento, né, ou numa vista superior, tudo bem? Como você viu lá no exemplo da outra pecinha que nós fizemos, a gente pode também definir aqui a vista lateral esquerda, ok? Através das nossas linhas infinitas. Linhas infinitas aqui, ó, num ângulo, tudo bem? De 315. Dessa forma, eu clico aqui, ó. Tudo bem? ESC. Linhas infinitas novamente. Ó, agora eu vou pegar ela aqui no posicionamento horizontal. Clico aqui, clico aqui, clico aqui e aqui, ó. Tudo bem? Vamos novamente, ó. Linha infinita. Agora eu preciso dela na vertical. E aí eu clico aqui, ó, nos cruzamentos, ó. Clico aqui. Tudo bem, ó? Em todos estes cruzamentos aqui também, ó. Dessa forma. Tá bom? Agora, o que eu preciso? Eu preciso também, novamente, desse mesmo comando no posicionamento horizontal para pegar essa referência aqui, ó, da altura da peça, não é mesmo? Ó, eu clico no furo, posso clicar aqui também nessas linhas, pessoal, ó, tudo linha de referência, ó. Tudo bem? Isso daqui, ó, vai ser a nossa vista lateral esquerda do objeto. Então, ó, comando aparar, enter uma vez, ó, seleciono todos esses cruzamentos com cuidado, enter e seleciono novamente, ó. Tudo bem, ó? Dessa forma. ESC, aqui vai ser o perfil para a gente desenvolver a peça. Isso aqui foi tudo linha de referência, eu seleciono e deleto, ok? Então, a nossa peça aqui, pessoal, ó, ela tem esse acabamento aqui, ó. Aqui são a parte onde está o furo, eu posso trazer para cá, tudo bem, ó? E trazer para cá também, tá bom? Posso pegar as propriedades do furo. Vamos lá, ó, pego aqui, ó, propriedade do furo. Tudo bem, ó, trago para cá e trago para cá também, ó. Tá bom? Agora, comando aparar, enter duas vezes, ó. Isso daqui a gente não visualiza no objeto e nem isso daqui, ó. Tá bom, ó? A gente pode limpar esses cantinhos, vamos limpar aqui, ó. Tá bom, ó? É a nossa peça vista na lateral esquerda. Tudo bem, ó? Aqui nós estamos vendo a peça de frente, aqui nós estamos visualizando a peça numa vista superior e aqui vista na lateral esquerda. Tudo bem, ó? Aqui no exemplo, pessoal, ó, eu deixei aqui, ó, bem curvadinho, bem arrumadinho aqui, ó, tá bom? Você pode vir aqui fazer com círculos, tudo bem, ó? Comando círculos, vir aqui, ó, nesses cantinhos e fazer pequenos círculos aqui, ó. Ok, ó, comando M, eu levo o círculo aqui e colo aqui, ó. Tudo bem? Pego o círculo, M, pego esse quadrante, ó, e colo aqui. Tudo bem? Comando aparar, enter duas vezes, ó, eu limpo essa parte de cá e limpo aqui, ó. Tá vendo? Eu faço o acabamentinho da peça bacana. Isso eu posso fazer em todas as partes do desenho, aqui conforme eu fiz aqui. Mas existe um comando aqui no AutoCAD chamado concordância, que é esse comando aqui, ó, que eu vou entrar em maiores detalhes, pessoal, nas aulas
seguintes aí nas próximas aulas, né, que são as nossas aulas de comandos de modificação. Esse comando ele faz exatamente isso daqui, ó, esse acabamento, porém, ó, você selecionando o comando, você já vai inserir um valor de raio. Tudo bem? Por exemplo, eu coloco aqui, ó, letra R, eu vou colocar um raio aqui de 2, por exemplo, não sei exatamente, ó, 2. Eu clico numa linha, ó, clico na outra, ó, ele já me faz, ó, o acabamentinho bacana. Esse arquinho aqui, ó, essa curva tem um raio exato aqui, ó, a partir do centro, um raio com aquele valor que eu coloquei de 2 unidades. Tudo bem? Bom, pessoal, então, se você preferir, você pode finalizar aqui o desenho, né, para você ir praticando, para que você fixe aí, né, cada vez mais as instruções que eu passei. Essas opções que eu passei, pessoal, de linhas de projeção, fazendo aqui, né, as linhas ortogonais, é uma matéria bastante interessante, pessoal, para que você consiga compreender, né, a visualização dos objetos. Obviamente, para você definir essas projeções, você precisa também de ter o objeto, né, físico realmente, né, e também ter ali ele num posicionamento isométrico, tá bom? Meus amigos, então, essa foi a nossa aula de hoje, a nossa aula de número 10. Finalizamos aqui, pessoal, todas as explicações sobre os comandos de desenhar no AutoCAD. Agora você pode parar para pensar na infinidade, né, e na probabilidade que você tem de criar diversos elementos no AutoCAD, com a junção de retângulos com círculos com arcos, ou seja, você pode desenvolver qualquer tipo de desenho no AutoCAD. Obviamente que você vai ter aí um pouquinho ainda de restrição, porque ainda você não conhece a fundo todos os comandos de modificação. Mas imagina só, pessoal, com todos esses comandos de desenho, a quantidade de formas e desenhos que você já pode desenvolver, tá bom? Então, eu preferi, né, eu solicitei que fossem feitas em 3 partes, né, para que justamente você tenha aí essa visão de ver cada comando, parte por parte, tudo bem explicadinho, pessoal, bem definido, para que você possa aí prosseguir, né, tranquilamente no uso do seu AutoCAD e futuramente aí desenvolver qualquer tipo de projeto também, tá bom? Meus amigos, então, né, aquele abração de sempre, aguardo vocês aí nas próximas aulas. As próximas aulas, pessoal, a nossa aula de número 11, 12 e 13 são comandos de modificação, são instruções importantíssimas, tá bom? Então, pessoal, fiquem em paz, aguardo vocês aí nas nossas próximas explicações.